Muito bem, vamos continuar com nossa aula. Vamos falar sobre agora, né? Vamos falar sobre o função logaritmo, tá? Estamos estudando algumas funções, né? A família de funções. Agora, né? Falaremos de funções logaritmo. Então, uma função de logaritmo tem a seguinte cara, né? Y igual, né? Log, tá? De base A, tá? E no do argumento x. Este seria a função logaritmo, em que, né, nesse caso, em que é preciso que A seja uma constante, claro, constante positiva. A base do logaritmo tem que ser positiva e não pode ser igual a 1. Então tem que ser, A precisa ser diferente de 1, tá? Esse seria, por definição, o que nós consideramos para a base, né? A base do logaritmo, tá? O nome desse aqui é base do logaritmo. Base do logaritmo. Muito bem. E, claro, o que está dentro do logaritmo sempre precisa ser maior que zero. Então, nesse caso, o domínio, eu vou já escrever o domínio que estamos substituindo, né, estamos simbolizando já o domínio com a letra D, né, com a letra D, seria simplesmente os valores de x, de modo que x seja maior que zero, né? Tá certo? Então, o domínio da função, da função logaritmo será somente, né, positivos, tá? Os valores de x que sejam positivos, que não podem ser negativos e também não podem incluir o zero, tá? Então, qualquer número positivo pertence ao domínio da função logaritmo, assim como está, né? Muito bem. Se você puder escrever isso de outra forma, poderia escrever também assim, né? Dizer que seria em aberto em zero, né? Que não é fechado, né? Não pode ser igual a zero. E iria até o infinito. Mais infinito, tá? Mais infinito. Dizer que um número bastante grande, né? Vai até os números maiores, muito grande, tá? E aberto também lá. Muito bem. Isso seria a função logaritmo. Muito bem. Você poderia se perguntar o seguinte: e por que A é a base? E o que significa logaritmo? Então, quando você resolve um logaritmo, o que você está fazendo é o seguinte, tá? Imagina que você quer resolver, eu vou colocar um exemplo. Imagina que você quer resolver o seguinte problema, né? O seguinte problema. Por exemplo, isso aqui. Esse aqui se denomina equação exponencial. Esse é o nome desse tipo de equações. Exponencial. Por quê? Porque a incógnita está no expoente, tá? Está na base. Disse que a gente estava acostumado a resolver equações desse tipo, por exemplo, né? Tá? Em que as variáveis estão na base, né? Esse aqui é uma equação quadrática, por exemplo. Nesse caso é diferente, né? Porque a variável que a gente quer encontrar está no expoente. Então, por isso que se denomina equação exponencial. Nesse caso, é bem simples, né? Você pode deduzir, mas qual seria o expoente de 2 de modo que me dê 4? Então, claro, aí você diz 2, simplesmente, né? A resposta é 2. Por que você diz, né? Por quê? Porque 2 ao quadrado me dá 4, né? Aqui a gente poderia ter colocado de outra cor, né? Aqui coloco 2, né?
porque 2 ao cubo, perdão, 2, né? Porque 2 ao quadrado me dá 4, certo? Muito bem, esse é um exemplo, hein? Simples, né? Mas me imagina que a gente faz o seguinte, olha, 2 elevado a x, porém, eu quero que o resultado já não me dê 4, senão 5. 5. Aí você diz, mas como? Como é possível isso? Com certeza já não vai ser x igual a 2, né? Não vai poder ser 2. É porque 2 ao quadrado dá 4. E aqui tem que ser um pouco maior que 2. Pode ser 3, vamos ver. 2 ao cubo me dá 8. Passa muito. Então não é. Então tem que ser um número um pouco maior que 2. E a gente quer saber que número é esse. Então esse número é justamente um logaritmo. A esse número que a gente não conhece ainda, a gente chama, simboliza somente assim. É logaritmo de base 2, justamente. Nessa equação que você está vendo, ou nessa expressão, quem é a base? É base 2, então base 2 tá de 5. De 5, tá? De 5. Esse seria o x. Entre parênteses colocamos 5. Então, como você pode ler isso daqui, né? Como você pode ler? Seria o expoente, né? Quando a gente está resolvendo, né, ou encontrando o logaritmo de algum número, o que a gente está fazendo, determinando é o expoente, nesse caso, o expoente de 2, né, expoente de 2, de modo que 2 elevado, né, a esse logaritmo, 2 elevado a esse número, ou seria expoente de 2, de modo que o resultado, seja 5. A gente poderia entender dessa forma, tá? Então, quando você vê uma expressão assim, logaritmo de base 2 do número 5, tá? Então, como você pode interpretar? Você pode ler expoente de 2 de modo, aqui seria de modo que o resultado seja 5. É dizer, estamos procurando isto. Essa caixa, o que está dentro dessa caixinha, de modo que o resultado dê 5. Então, esse aqui que é o logaritmo. Tá? O que vai dentro dessa caixinha, simbolicamente, como a gente não pode determinar tão facilmente como nesse caso, né? Então, a gente representa simbolicamente dessa forma. Olha, o que vai nessa caixinha vai ser logaritmo de base 2, né, de 5. Tá certo? Então, quando a gente está calculando logaritmo, o que a gente está fazendo é né, encontrar o expoente de uma equação exponencial. Tá certo? Tá? Em geral é assim. Por exemplo, aqui seria logaritmo de base A, né? De base A, de modo que o resultado me dê x. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, seria, a base teria que ser A, então, elevado a quem? Né? Elevado a, nesse caso, o logaritmo, todo esse logaritmo estamos simbolizando com a letra y, tudo isso igual a y, então seria AY, tá? Precisa me dar x, né? Porque precisa me dar o que está dentro do parênteses. É dizer que ao elevar isto a esse resultado, é dizer, né, podemos colocar dessa forma, né, se y é o logaritmo de base a de x, significa que ao elevar a esse resultado da função, o y, então precisa me dar o que está dentro, x. Esta definição ou esta são equivalentes, mesma coisa. Tá certo? Então, aqui, mesma coisa, né? Dizer que aqui seria y, logaritmo, ou melhor, apagamos aqui, isso daqui. Então, nesse caso, como se leeria este logaritmo? Se leeria
seria, né, esta função se leria da seguinte forma: seria o expoente de A, de modo que o resultado me dê x, tá? De modo que me dê x. Muito bem, é isso. Em relação ao logaritmo, né? E tem algumas propriedades do logaritmo que é importante mencionar. Eu vou colocar aqui algumas propriedades que podem ajudar a resolver problemas, tá? É importante você saber. Primeiramente, essa propriedade que estou apresentando serve para logaritmo de qualquer base, tá? Lembre que A pode ser qualquer número, desde que seja positivo e seja diferente de 1. É dizer, que A poderia ser 2, poderia ser 3, tá? Poderia ser um número E, poderia ser, por exemplo, não pode ser simples, 1, né? Então, mas poderia ser um meio, tá? São exemplos. Tá? Em todos os casos se cumpre a seguinte propriedade, que logaritmo, tá certo? Logaritmo de base A, qualquer um, do número 1 sempre será 0. Aí você pode dizer por quê? Porque olha, o que estamos resolvendo aqui, o que estamos dizendo, que o resultado tem que ser 1. Qual seria o expoente de A, de modo que o resultado me dê 1? O que está dentro do parêntese é o resultado. E essa aqui é a base, né? Que número elevo a A para que o resultado me dê 1? Tá certo? Imagina que A poderia ser 2. 2 elevado a Q me daria 1. Tá certo? E você lembra, né? Em algum momento eu mencionei que um número elevado a 0, quando A é diferente de 0, tá certo? É sempre 1. Então significa que, para que, independentemente do valor do A, para que, né, o resultado dessa operação me dê 1, necessariamente o que está aqui tem que ser 0. O que está dizendo, então, que o logaritmo de base A do número 1 é 0, sempre. Tá? É isso, né? Então, nós podemos verificar cada uma dessas propriedades usando essa definição que eu coloquei aqui. Tá? Muito bem. Vamos com alguma outra propriedade. Tá? Outra propriedade. Poderia ser também o seguinte, que logaritmo de base A do número A é sempre 1. Aí você diz, por que isso é assim? Novamente, usar a propriedade. Vamos colocar de outra cor essa A, que está aqui a base. Então, seria A elevado a Q me daria o próprio A, que está aqui, que está de verde. Que número teria que ir aqui? Esse é justamente o valor do logaritmo. A diz, né, que número é 1, porque A elevado a 1 me dá, por isso que o resultado é 1. Muito bem, que mais? Que outra propriedade mais a gente pode encontrar? Ou podemos mencionar que logaritmo de base A de A elevado a x me dá simplesmente x, tá? Mas eu acho que é melhor colocar outra propriedade que é mais importante que isso, que é mais geral, que é o seguinte, é melhor que log de base A de qualquer número, pode ser B elevado, por exemplo, a M, vamos dizer, tá? Estas propriedades mais conhecidas, tá? E mais usadas, tá? Que seria, aqui eu tenho uma potência, né? Então, nesse caso, quando você calcula logaritmo, esse expoente, né, dessa potência pode sair para frente, multiplicando, tá? Então, vai ficar m vezes logaritmo de base A, e como m saiu, então vai ficar simplesmente no argumento b. Nada mais, é dizer que pode acontecer isso. Tá? E como caso particular é aquele que acabei de mencionar, que era que log de A, quando A elevado a x,
Por exemplo, como esse x está, né, no expoente, né, de aqui, no argumento está como expoente, ele pode sair. Então, x log de a, o que sobrou aqui é a também. E log de a por a, e, né, o log de base a do número a é 1. Então, esse aqui é 1. E 1 vezes multiplicado por x seria x. Né? Por isso que esse resultado seria x. Eu não vou mencionar da demonstração disso aqui por questão de tempo, mas com certeza você pode verificar usando essa definição do logaritmo. Tá? Muito bem. Que outra propriedade mais importante que vocês precisam saber? Seria o seguinte, que logaritmo de base A, tá certo? De dois números que se estão multiplicando, imagina A, vamos colocar melhor assim, x e y, por exemplo. Então, esse daí será o seguinte, seria logaritmo de base A do primeiro mais o logaritmo, mais logaritmo de base A, da mesma base, do segundo número. Tá certo? Tá? Então, é possível fazer isso, tá? Esse que, quando o argumento é uma multiplicação, você pode separar o logaritmo do primeiro e também o logaritmo do segundo, mas aí você soma o resultado e em vez de se multiplicar, né? O pessoal imaginaria, tá? O que você poderia à primeira vista imaginar é que deveria pensar que seria isso, né? Mas não é isso, né? Em vez de aqui multiplicação aparece soma, né? E você também pode mostrar que se em vez de multiplicação aparecer uma divisão, né, assim x sobre y, então nesse caso também pode separar, mas não do jeito que você imagina assim, né? Não desse jeito, senão algo parecido a isso, tá? A logaritmo de base de x, né? Quando era multiplicação era mais, quando vai ser divisão vai ser menos, log, tá? Agora do denominador, né? De base A, claro, esqueci a base aqui, agora sim. Então isso. Então você tem essas propriedades de logaritmo que podem auxiliar na hora de resolver exercícios, tá? E tem outra que envolve troca de base, né? Quando a gente precisa trocar base, que seria o seguinte, por exemplo, imagina logaritmo de base A do número x. Eu quero colocar isto em outra base, dizer que em logaritmo, porém em outra base. Eu posso fazer isso. Imagina que a outra base que quero seria logaritmo B, a base seria B. Então, nesse caso, vai ser assim. Logaritmo de B, tá? Do argumento de x e divide pelo logaritmo, tá? Já trocou, olha aqui, já é B, não é a mais A. Mas para que esse resultado não seja igual ao original, é essa aqui, você precisa dividir pelo logaritmo desse base, que está aqui, B, mais já da base do A. Tá certo? Então aqui nós temos quantos? Umas 4 propriedades sobre logaritmo. Então é importante que você exercite isso praticando com algum exercício, tá? Muito bem. Agora vamos falar dos logaritmos mais usuais, porque esse daqui, como falei, tem vários, representa várias funções, né? Porque para a igual a, como falei, 1/2 será uma função. Para a igual a 2 será outra função. Para a valendo 3, outra função. Tá? Então, representa uma família de funções, assim como está. Então, eu vou falar de alguns logaritmos usuais, né? Logaritmos usuais. Muito bem. Então, vamos com o primeiro, né? Primeiro caso. Vamos imaginar que A vale 10, tá?
Então, nesse caso, eu teria y igual a log, tá certo, de base 10, tá? 10 do x. E aqui se cumpre a mesma coisa, tá? Que o domínio tem que ser positivo, tá? Nesse caso, claro, não precisa especificar mais isso, porque já sabemos que A vale 10, mas cumpre essas condições, né? 10 é maior que 0 e é diferente de 1. Quando a base 10 é costume, como elas são bem usuais, é costume simplesmente escrever log, sem a base. Então, se em algum momento você vê um livro somente escrevendo log e não tem a base, então você pode entender que se trata de logaritmo de base 10, que também se denomina logaritmo decimal. Logaritmo decimal, que a base é 10. Ok? Muito bem. O que mais temos? O outro logaritmo usual é quando a base é o número de Euler. Tá certo? É o número irracional de Euler, né? Número de Euler. Então, nesse caso, teríamos o seguinte, seria y, então seria log, então aqui número e, de x. Este logaritmo também, como é usual, tem, né, uma simbologia apropriada. Nesse caso, em vez de escrever log assim e de base, simplesmente escrevemos ln de x. Aí você pode se perguntar por que ln? Porque um logaritmo, né, com base e se denomina logaritmo natural. Logaritmo natural. Tá certo? E aparece muito isso em física, tá? Na estatística, tá? Aparece, né? Nas diferentes áreas da ciência. Aparece o logaritmo natural. Então, esse ln simplesmente, né, está abreviando isso, né? Logaritmo natural. Tá? Então, esses são os logaritmos mais usuais que vocês vão ver, tá? Mas isso não significa que não exista logaritmo de base 2, por exemplo, né? Existe. Ou que seja base 12, ou que seja de base 20, existe, né? Então, é uma família muito grande de funções, ou a função em logaritmo, tá? Mas as principais são essas duas. E claro, essas duas também cumprem todas essas propriedades, tá? Muito bem. Alguma pergunta? Muito bem. Vamos colocar em prática algumas dessas propriedades, né? Para que se entenda melhor. Então, eu vou apagar isso daqui, tá? E vamos com algum exercício da apostila. Eu vou resolver o exercício 3.27, tá? O item A, que diz o seguinte, né? Sem usar a calculadora, determine. Se não vamos usar a calculadora, né? Imagina que a gente perdeu a nossa calculadora, mas a gente precisa resolver, né? Um exercício. Então, o exercício consiste no seguinte: logaritmo de base 8 do número 2 mais logaritmo, vou colocar melhor esse mais logaritmo agora de base 8 também, de base 8 agora do número 4. Aí você diz, você quer, né, determinar o valor dessa soma. E você não sabe, olha, aqui logaritmo de base 8, né, do número 2. É dizer que você está fazendo o seguinte: 2, a base aqui é 8. Que número eleva a 8 para que o resultado me dê 2? Esse seria o resultado dessa primeira parte, né? E outro estaria dizendo: e que eleva a 8 para que o resultado me dê 4? Fica um pouco difícil, né? Aqui eleva, se for 1 já vai dar 8. Então esse número tem que ser pequeno. Mas que número? Quanto vale esse número? Não é fácil, né? E você não pode usar a calculadora, porque se fosse usar a calculadora seria fácil, né? Não tá nem tão fácil, porque a calculadora não calcula
o logaritmo de base 8. Não tenho, acho. Pelo menos as calculadoras tradicionais não calculam isso. Geralmente calculadoras tradicionais calculam log, né, de base 10 e ln. Nada mais. Então, aqui a gente está perdido. Como resolver esse problema? Para isso, nós temos nossas propriedades, né? Nossas propriedades. Que diz? Né? É dizer que, nesse caso, poderíamos aplicar uma propriedade e ver que isso aqui é simples. Que propriedade podemos aplicar? Onde aparece isso? Aqui está vendo que soma de logaritmos e aparece aqui. Então, olhamos e comparamos, diz, olha, se parece. E ambas bases são iguais, aqui 8, 8, e aqui precisam A. Então, eu vou aplicar no sentido contrário, e tudo isto vai ser igual a essa daqui. Então, significa, usando a propriedade do logaritmo, tá? Este daqui vai ser igual a um único logaritmo, tá vendo? Aqui um único logaritmo. E da base que se está, né? Da base que se repete, A. Nesse caso, 8. E dentro do argumento vai o produto dos argumentos desses logaritmos, né, que estavam por separado, né? Então seria 2 vezes 4. Simplificou bastante, né? Tá vendo, né? Saber uma propriedade ajuda muito. E seria então logaritmo de base 8. E agora simplifico. 2 vezes 8, 8. E agora, como simplifico? Para isso eu uso essa propriedade, que se a base e o argumento do logaritmo são iguais, o resultado já é a olho fechado, é número 1, tá? Não precisa fazer nada, é simplesmente dizer que é 1, nada mais. Então o resultado disso aqui é 1, a soma é 1. Não consegui calcular cada um por separado, né? Não sei quanto valia aqui, não sei quanto valia aqui, mas o que eu sei é que ao somar eles vai dar 1. Mas como está pedindo somente a soma, o problema está resolvido. Tá? Então esse é um exercício bastante, né, simples. Podemos resolver outro exercício. Por exemplo, esse daqui, já o B. 3 log de base 5. E dentro do argumento nós temos raiz cúbica. É raiz cúbica, né? Isso, raiz cúbica de 125. 125. Então, quando temos exercícios desse tipo, se dentro do argumento aparece raiz, né? E, né, o que nós precisamos fazer é transformar isto daqui a uma potência. Você, né, lembra que na parte de potenciação a gente aprendeu isso, né? Transformar a potência. Isso que a gente precisa fazer, tá? Então, como nós fazemos? Primeiramente, eu acho que poderia começar por 125. Parece que 125 pode ser colocado na forma de potência, porque 125 seria 5 vezes 25. Isso é o que eu me lembro. Vocês procuram, né, saber a equivalência de 125 por alguma coisa que você lembre, né? E eu sei que 5, né, fica 5 mais 25 é 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Então, nesse caso, 5 ao quadrado, então aqui aplico, né, as regras de potenciação. Então, a mesma base, se soma os expoentes, então seria 5 ao cubo. 5 ao cubo. Muito bem. Então, olha, 125 é 5 ao cubo. Então, já vou substituir por essa expressão. Então, seria 3 vezes log de base 5, tá? De raiz cúbica de 3, de 5 ao cubo. 5 ao cubo. Tá certo? Então, apagamos isso aqui. E, olha, o índice da raiz e o expoente, né, do radicando são iguais. E como são ímpares, nesse caso podemos simplificar sem nenhum problema.
se esses, né, esses números fossem pares, aí precisaríamos ao final acrescentar um valor absoluto. Mas nesse caso não precisa. Tá? O que der aqui, por mais que seja negativo, o que aparecer aqui, eu posso, né, deixar tal como está, quando são ímpares. Então aqui seria então 3 vezes log de 5 e de base 5 do número 5. Novamente, 5, 5, a olhos fechados, isso aqui eu sei que é 1. 1 vezes 3 é 3. Tá? Então, se o exercício era isso, tô vendo aqui que esse exercício então está resolvido. Tá? Então, isso. Tente praticar os outros exercícios que está aí, que é do mesmo jeito, né? Vamos ver se eu acho algum exercício mais interessante para poder resolver. Muito bem, então, pessoal, vamos com mais um exercício, né, a pedido de vocês. Vamos com o exercício F, né, do mesmo 327, item F, que diz: tenho 2 logaritmo de base 2 do número 12 e tiro menos, né, log de 2, não, de base 2 do número 9, né, de base 2. É bom sempre falar assim, tá? Dá pra fazer quando você resolve o exercício, sempre faz essa leitura, né, assim, completo. Logaritmo de base 2 do número 12, logaritmo de base 2 do número 9. Assim vai ficar bem melhor para você compreender. Muito bem. Então, eu vi que aqui já tem a mesma base. Eu poderia imaginar que eu posso aplicar isso, né? Porque tem um menos, está se restando. Porém, né? Você viu que aqui no 2 tem um coeficiente e aqui não aparece um 2. Então, aqui aparece somente log, sem nenhum coeficiente. Então, antes de aplicar essa propriedade, eu preciso fazer sumir esse 2. Claro, não é questão só de apagar, né? A gente tem que fazer sumir usando esse sem alterar resultado. Tá? Sem alterar resultado. Então, para isso, nós temos uma propriedade, que é essa propriedade, que diz que esse M, se a gente for nesse sentido, dizemos que esse M pode sair multiplicando. Mas se a gente for nesse sentido, podemos dizer que o M está multiplicando a log por fora, tá? Como um coeficiente, ele pode entrar. Mas quando ele entra como expoente do argumento, né? Entra. Então, pronto, aplicamos isso. Eu vou escrever aqui então já log de base 2, né? E 12. E esse 2 então passa aqui. Até eu posso colocar de outra cor, né? Vamos colocar de bege, né? Então esse 2 passa aqui. Passa assim. E menos, né? Continuamos menos. Do outro lado não preciso fazer nada. Log de base 2, 9. Pronto. 9. Pronto, então isso que eu tenho. Agora sim, aplico esta propriedade, né? Que aqui uma resta, né? Resta. Se quiser, você pode calcular isso. 12 ao quadrado é 144, se você quiser, mas eu prefiro não calcular. Deixar assim. Depois eu vou ver se tem como simplificar. Tá? Então, eu vou usar essa propriedade no sentido também contrário. Então, esse seria log da base que se repete, né? Log, deixa eu ver. Da base que se repete, nesse caso se repete 2, 2. Tá? Se estes logs são de diferentes bases, aí você não pode fazer isso, tá, pessoal? Esse aqui funciona somente se tem mesma base. Se tem base diferente, você teria que primeiro transformar, né? Um deles a outra base, né? Usando essa propriedade, aí aplicar depois a propriedade, né? Fazer algumas alterações, manipulações antes, tá? Se são iguais, aí facilita, né? Então, de base 2, que mais? Dentro seria o primeiro que aparecer, né? O logaritmo primeiro,
né? O argumento vai no numerador, então 12 ao quadrado dividido pelo argumento do segundo logaritmo, nesse caso 9. Então já estamos aqui. E aqui vou simplificar, tá? Você vai ver, olha, por isso que aqui vou colocar 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Eu estou colocando essa forma para poder simplificar. 12 vezes 12. E fecho. Tá. E agora simplifico. Você sabe que 12 tem terceira parte. Quanto é? 4. E terceira parte desse aqui é 3. Tá certo? Tá? Então já simplificou bastante. Agora, 4 não tem mais terceira parte. Porém, eu tenho outro 12 que tem terceira parte ainda. Então, eu poderia ainda simplificar com esse. E fica 1. E essa terceira parte, 4. Certo, né? Muito bem. Agora tenho log de base 2. Tá? Então, aqui no denominador ficou simplesmente 1. Eu disse que é melhor não escrever nada no denominador. E aqui, no numerador, ficou 4 vezes 4. E aí seria 4 ao quadrado, claro, né? Mas eu quero colocar em uma potência de modo que a base já seja 2 para poder já simplificar, vai, né? Porque aqui base 2 e aqui também quero que seja 2 para de alguma forma aplicar esta propriedade e depois essa. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. 4 é 2 ao quadrado. Vou colocar aqui. 4 é 2 ao quadrado. E aqui esse 4 também 2 ao quadrado. Né? Mesma base, somos expoente, então seria 2 mais 2, 4, né? Expoente, aqui é 4. Agora sim, aplicamos esta propriedade primeiramente. O expoente vai para frente, então vai ficar 4 log de 2, do 2, já, né? Porque esse 4 foi para frente. E log de 2 é 1. E 1 multiplicado por 4 fica 4. O resultado, então, 4. Né? Tá certo? Então, você pode fazer desse jeito. Outro problema que a gente pode resolver sobre logaritmos. Né? É bom praticar. Imagina que alguém nos está pedindo, olha, encontre o resultado desse daqui. Tá? Encontre o resultado desta expressão e você né? E diz, não, tá bom, você pode usar a calculadora, não teria nenhum problema, use sua calculadora, mas eu quero saber quanto vale isso, 3, tanto, 1,4, quanto vale esse aqui, né? Você vai sua calculadora e você vê que não tem esse botão que diz logaritmo de base 2, não tem, como eu falei para você, normal, tradicional é que você tem logaritmo de base, né? Logaritmo de base decimal e ln. Os dois têm, mas esse aqui não tem. E por que não tem? Porque é possível transformar isso nas bases conhecidas. Imagina que a gente quer trabalhar com logaritmo então de base decimal, né? Porque tem na calculadora, no teclado, né? Nos botões, né? Nos botões da calculadora. Então, assim como está, não posso resolver, mas eu preciso transformar isso a um logaritmo que sim existe na calculadora. Então, para isso, eu uso essa fórmula. Então, eu vou transformar logaritmo, eu vou transformar logaritmo na decimal, tá? Quer dizer que o b vai ser 10, nesse caso. B vai ser 10. Então, nesse caso, simplesmente escrevemos log. E nem precisamos escrever b. De quem? Do x. Quem era x? Era o argumento, 12. Então, log 12. E dividido pelo log também, de base 10. Porém, já da base, 2. Então, agora sim, você poderia responder para seu amigo, né? Ou alguém que está perguntando isso, né? Olha, quanto vale o logaritmo 12 de base 2? Você diz, não, olha, usando minha calculadora, o que você vai fazer? Usando sua calculadora. Você vai calcular o logaritmo de 12 na base decimal, que se tem. Você calcula, vai dar um número.
E depois você calcula por separado o logaritmo de base, logaritmo também de base decimal do 2. Também vai dar outro número, vamos dizer, triangulinho. Aí você divide e esse é o resultado. Divisão também pode fazer usando o calculador e pronto. Você tem resultado. Então, essa seria a resposta. Você pode completar, tá? Pode fazer isso usando sua calculadora. Então, não é direto. Você precisa ainda usar esta propriedade, né? É importante. Muito bem. Outro exercício que eu estou achando aqui na apostila. Nos dá esta equação. Diz, resolva esta equação sem usar sua calculadora. Sem usar, tá? Nesse caso não podemos usar. E esta equação, olha, essa aqui é uma equação com logaritmo. Você pode dizer, nossa, muito difícil, né? Mas não é, no fundo. É só falta a gente entender o que é logaritmo, porque o logaritmo é simples, é fácil, tá? O que falta é, às vezes, a gente se envolver, né? Entender mais as propriedades, né? Ou a definição. Muito bem, então aqui a gente usa a definição, olha. Eu vou usar a definição, esta definição. Você lembra que isto daqui equivale a isto. Então, olha, a base do logaritmo, nesse caso seria a base 10, né? Então, seria a base, se não tem nada é porque tem 10. Então, 10 elevado a quem? Ao resultado do logaritmo, né? A esse resultado do logaritmo. Que resultado desse logaritmo? Está dizendo, a equação está dizendo que é 3. Então, 10 elevado a 3 precisa me dar quem? X. Nesse caso, o argumento. Precisa dar o argumento. Que esse aqui, o argumento. Que está dentro do parênteses, que chama de argumento. Esse aqui é a base. Ele aqui é 10 elevado ao resultado. Precisa me dar o argumento. 1 mais X. Aí você diz, olha, esse problema que parece que você pode, a primeira vez que podia ter falado, né, pensado nesse problema bem difícil. Como que eu vou resolver isso aí? Mas se você colocar assim, aí você já diz, olha, esse problema é bem simples, né? É bem simples. Olha, por quê? Porque 10 ao cubo é 1000. E aqui tem 1 e mais x. E querer saber o x, claro, né? Esse 1, então, você deixa isolado. Passa ao outro lado para que x fique isolado. Então, passa ao outro lado, fica 999. Né? 1000 menos 1, 999. E quanto fica x? X fica esse valor. Então, significa que x vale 999, né? Então, se você substituir aqui 999, você vai ver que o logaritmo desse número, logaritmo de base 10, vai dar 3. Você pode conferir, se quiser, né? Tá certo? Então, às vezes, alguns problemas que parecem meio difíceis, né, com o logaritmo, mas quando você coloca nessa forma, isso fica simples, tá? Lembre-se, isto daqui é equivalente a isso, tá? Então você tem que trabalhar nas duas formas, tá? Então isso, vocês podem praticar mais exercícios ainda, né, em relação a logaritmo. Ok, mais um exercício. O exercício que vocês pediram é o seguinte: log de x elevado a 3 meios, era isso, né? Menos log de raiz de x igual a 5. Então, isto também é uma equação que envolve logs, né? Essa equação de logaritmo, vamos dizer. Mas que com certeza a gente vai transformar nesse tipo de equação, né? Vamos usar essa propriedade. Então, neste caso, você já viu que antes eu preciso juntar esse log, né? Porque eu preciso factorar. Você lembra que em uma equação a ideia é factorar, porque assim se resolve mais rápido. E nesse caso eu poderia juntar esses dois logs usando essa propriedade. Então, se for assim, tem duas formas na verdade que estou vendo, né? Mas eu vou resolver usando isso que já mencionei, tá? Então, o que diz essa propriedade?
que esse log, né, esses dois logs podemos juntar, né, a base 10 aqui, e, né, 10, 10, então aqui também vai ser log de base 10, o primeiro vai no numerador, x a 3 meios, e o segundo seria raiz de x, e isso deve ser igual a 5. Simplificou já, né? Tá certo? Já simplificou. Lembre que a raiz de x, você lembra que é igual a x elevado a 1 meio. Isso nós falamos na potenciação ou radiciação, que uma raiz funciona como uma potência. Então eu vou usar essa propriedade aqui, x elevado a 1 meio. E você lembra mais outra coisa, deve lembrar mais uma coisa, que se eu tenho mesma base, aqui são expoentes, aqui pode ser n, por exemplo, n e m, aqui os expoentes, mesma base, esse aqui será uma potência, simplesmente uma potência, mas em que os expoentes vão se restar, né? Poderia aplicar isso aqui, olha, a base são xx e resto dos expoentes, então aqui 3 meios, e aqui m é 1 meio, então aqui vai ficar 3 meios menos 1 meio, né? E 3 meios menos 1 meio vai dar 1. Pode fazer, tá? Porque vai dar, olha, 2 menos... Aqui seria frações, né? Resta de frações com denominador igual. Então, nesse caso, restamos somente do numerador. Então, vai ficar 2 sobre 2, 2 sobre 2, 1. 1. Então, significa... Opa, aqui era x, né? X. Aqui também x. Então, tudo isso ficou simplesmente x elevado a 1, que é x. Pronto, né? Isso você pode fazer por separado, então aqui você coloca simplesmente log de x, tá vendo? Simplificou bastante, né? De 5. Aí você diz ainda, né? Tá, mas e agora? Como que eu faço? Ainda tá difícil. Por mais que simplificamos, né, o argumento, mas como que eu vou resolver? Coloque nessa forma, que talvez fique simples. Tá, vamos colocar então. Então, aqui diz, qual a base? É 10. Né? Qual a base? É 10. E qual o resultado log? Nesse caso, o resultado está dado, aqui é 5, né? O resultado desse log é 5. Então, 10 elevado a esse resultado, que é 5, tá? Precisa me dar que o que está dentro do parêntese, x, tá? E pronto, agora sim. Você tem uma equação. E essa equação não é simples? O qual você acha mais simples? Essa ou essa? Essa aqui é simples, né? Porque 10 a quinta seria quanto? Se 10 a 3 é 1000, 10 a 4 é 10 mil, então esse aqui seria 100 mil. 100 mil, né? 100 mil. X vale 100 mil. Tá? Ou se você quiser, pode deixar assim mesmo, 10 a quinta. Tá? Então é assim. Problemas que parecem difíceis, mas em logaritmo tem como simplificar, né? Claro, nem todo, né? Nesse caso, sim. Ok, vamos então deixar por um lado essas propriedades e vamos ao gráfico de funções logarítmicas ou funções logaritmo, tá? É importante também saber, né? Ok. E aqui você sabia que que o domínio era simplesmente todos os valores de x que sejam positivos. Então, gráfico. Então, vamos desenhar o eixo y. E aqui temos o eixo x. Então, o gráfico de qualquer função logaritmo cujo valor do a, né, a base, seja maior que 1. Tem dois casos. Tem a maior que 1. O gráfico vai ser uma coisa assim. Vai passar por 1 aqui, uma escala, né? 1. E aqui seria 2. Vou colocar a escala de outra cor, né? Senão vai ficar confuso. 1 e aqui 2. E assim, né? Essa é a escala. Então eu vou desenhar de verde o gráfico. Então seria
mais ou menos assim. Ele vai passar por 1, tá? Vai cortar 1. O eixo X vai ser cortado no número 1, tá? Então, esse seria a curva, o gráfico dessa função y igual log de base a do número x, tá? Y igual log de base a do número x, ou da variável x nesse caso, tá? Esse é o gráfico, essa curva aqui, esse arco, né? Tá certo? Isso quando a é positivo, ou perdão, maior que 1. Ele disse que é crescente, né? Tá vendo? É crescente, tá? Crescente. Mas o que acontece porque o a poderia ser positivo, porém poderia ser menor que 1. O que não pode ser 1, mas menor que 1 pode, né? Poderia ser 1/2, 1/3, poderia. Então, aqui, para isso, a gente vai fazer outro gráfico aqui. Outro gráfico. Aqui x, tá? X, aqui y, né? Então, novamente, marcamos a escala. 1, 2 e assim, né? Então, também vai passar pelo número 1, o gráfico. Pelo número 1. Porém, vai passar dessa forma. Tá? Assim. Y. Isso também é o gráfico da função logaritmo de base a do x, porém, neste caso, a, claro, é maior que 0, porém menor que 1. Assim que nesse caso, a poderia ser 1/2, a poderia ser 1/3, poderia ser 1/4, tá? Esses casos. E aqui, quanto poderia ser a? A poderia ser 2, a poderia ser 3, a poderia ser π, a poderia ser o número e, né? Que é 2, alguma coisa, que é maior que 1. Então, nesse caso, o gráfico vai ser assim. Vai variar um pouco, né? Assim, né? Dependendo da base, vai variar um pouco a inclinação, né? Porém, vai continuar sendo uma função crescente né? E vai passar sempre pelo 1. Neste caso também. Nesse caso, a função vai ser decrescente. Decrescente e claro, pode variar dependendo da base um pouquinho, se mover, girar, né, aqui, porque mas vai passar pelo 1 também, tá? Então, dependendo da base, esta curva pode girar um pouco para no sentido horário ou anti-horário, né? Tá certo? Girar no horário seria assim, né? Girar nesse sentido. Anti-horário significa girar assim, tá? Mesma coisa aqui. Então, vocês podem analisar esses casos, né? Usando algum aplicativo que grafica funções, né? Aí vocês vão entender melhor. Muito bem. Com isso, finalizamos essa parte de funções logaritmo, tá bom? Muito bem. Agora, continuamos com funções trigonométricas. As funções trigonométricas são importantes, principalmente a função seno e cosseno. Aparece bastante em física. Por exemplo, em física 2, a gente trabalha muito com a função cosseno e seno, tá? Porque representa movimento de, né? A lei horária de movimentos oscilatórios, tá? Então é importante prestar atenção a esse assunto para entender esse conceito que vocês vão ver mais na frente. Muito bem, então vamos começar com a função seno, né? A função seno. Seno. A função seno. Como é? É isso, né? Y igual a seno de x. Essa é a função seno, tá? Este número, o argumento, né, da função seno, o argumento sempre deve estar em radianos, não pode estar em graus, sempre em radianos. Isso é importante, tá? Em cálculo 1, a gente trabalha tudo em radianos, se ângulo, né? Porque isto aqui deveria ser ângulo, né? Você lembra, né? Trigonometria. X, né? Ou a gente trabalha, né, com seno é 60,
seno de 30, né? Mas isso são ângulos, né? Esses são ângulos. Aqui também é ângulo, só que não está em graus, e não está em radiano. Por exemplo, em vez de ser seno 60, seria seno de pi terço, né? Se em vez de 30, seria seno de pi sextos, radiano, né? Teria que ser assim, tá? Então está em radianos, não em graus. É importante isso, tá? E disse que quando x for, por exemplo, pi, se você quer fazer analogia com graus, significa que ele é 180, tá? Você pode imaginar que é 180 quando x vale pi. Porém, não escreva 180, senão simplesmente pense que é 180, né? Mas você tem que escrever em radianos. Muito bem. Então, o argumento, o x, nesse caso, pode ser qualquer número real, tá? O ângulo pode ser qualquer número real, pode ser negativo, positivo, pode ser zero, tá? Então significa que o domínio é todos reais. Já coloco domínio reais, tá? Muito bem. Uma coisa importante aqui é o valor da função. E o valor da função é y. Nesse caso, aqui vou colocar assim, né? X pertence aos reais, então o domínio é todos reais. Vamos falar agora sobre o y. Y é importante. Quando você calcula o seno de qualquer ângulo, você pode fazer esse teste, né? Quando tiver tempo, né? Tente calcular o seno e coloque qualquer ângulo aqui, qualquer ângulo que venha na sua cabeça. Pode ser em radianos, tá, ou em graus, né, como você queira trabalhar. Mas você vai ver que o resultado que a calculadora vai dar, tá certo? Sempre esse resultado vai oscilar entre -1 e 1. Não vai dar, por exemplo, um resultado que 2, assim, não vai dar. É impossível isso aqui. Não vai dar, por exemplo, 2,5. Não vai dar também 1,5 ou menos 1,5. Ou não vai dar 100. Independentemente do ângulo. Aqui o ângulo podia colocar 1 milhão, se você quiser. Um ângulo grandão, né? Pode colocar. Tá? Porém, o resultado vai dar um número, o resultado aqui, do seno, quando você aplica o seno, calcula o seno desse ângulo grandão, o resultado vai dar um número entre -1 e 1. Então significa que o y varia, é dizer, que vai ser maior ou igual, pode ser igual a -1 e pode ser igual a 1. Varia. Poderia ser, então, y poderia ser 0,5, poderia, y poderia ser menos 0,5, pode. Qualquer valor entre -1 e 1 pode. Pode ser menos 0,001, pode. Y pode ser 0, pode. Tá? Mas não vai ultrapassar, né, por cima a 1. E por baixo, é dizer que não vai ter um valor menor que -1. Uma propriedade, esta propriedade é muito importante, tá? É uma propriedade da função seno, tá? Que não se encontra em outras funções, né? Claro, de outras funções que não sejam trigonométricas, outra função que tem a mesma propriedade é o cosseno também. Daqui a pouco vamos falar, tá certo? Então isso é importante, tá? Então é isso que nós chamamos, aos valores da função, a gente chama, os valores da função, ou o conjunto dos valores da função a gente chama de imagem. Imagem, né? Tá? Aos valores de x, né? Ao conjunto conformado pelos valores de x, né? Que satisfazem, né? Com que a função exista, a gente chama de domínio, né? Porém, aos valores da função, a gente chama de imagem. Para que fique mais legal isso daqui, já vou mostrar o gráfico da função seno. É importante isso, né? Então vamos aqui com a função. Vamos ver, vamos desenhar primeiro os eixos. Vamos aqui. Claro que vocês podem fazer esse gráfico também na mão, ou vocês podem usar algum aplicativo, tá? Tentando entender mais. Essa função é bem interessante.
e x. Tá? Eu vou fazer o seguinte, em vez de usar escala agora, que eu uso escala em 1, 2, 3, números inteiros, né? Agora eu vou fazer aqui em números proporcionais a este número, que é muito importante em trigonometria, o número π, proporcional a π. Então aqui eu vou colocar π. Por exemplo, aqui este que seja π, e este que então seria π meios, né? E aqui seria 2π. E aqui, né, cada dois quadradinhos é 1π, né? Então de aqui a aqui 3π. E para outro lado, mesma coisa. Aqui seria menos π. E aqui seria menos 2π. Pronto. E assim. Agora em y, sim, eu vou usar uma escala diferente, tá? Nesse caso especial, não vou usar a mesma escala no y. Nesse caso especial, eu vou usar... vamos usar 1 aqui. 1 aqui. E aqui para baixo, menos 1, né? Cada quadradinho na direção y vale 0,5. Então, 2 quadrados é 1. Tá? Então, é isso. Muito bem. Tá vendo que eu estou colocando já menos 1, porque eu sei que o resultado da função, o y, vai variar somente entre menos e 1. Não preciso colocar 2 aqui, ou menos 2 ou 2. Tá? Então, o gráfico vai ser o seguinte. Tá? Quando, você pode subter, quando x vale 0, né, aqui x, o y, se não é 0, vai dar 0. Então, o gráfico vai passar por aqui, mais ou menos, por aqui. Tá? Muito bem. Quando acho que eu poderia fazer melhor o seguinte, para que tenha forma isso daqui. Melhor fazer assim, senão vai ficar muito... Tá, a gente vai ver, melhor colocar dessa forma. π2, melhor aqui π, tá? E aqui então seria o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Aumentar mais aqui. Então, olha, na verdade, eu estou mudando a escala, tá, pessoal? Eu estou dizendo 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos é 1π. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria 2π. Tá? Isso para observar melhor o gráfico. Tá? E aqui, então, seria menos π aqui. 1, 2, 3, 4. Então, por aqui já seria menos 2π. Tá? Mas tá bom até aí. A gente pode colocar assim, né? Um pouquinho mais aqui, para que se veja. Pronto. Aqui. Então, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aqui. Então, menos 2π. Muito bem. E aqui, então, é π meio, né? Aqui também seria menos π meios, aqui. Π meios. Pronto, né? Tá? Aqui seria 3π meios. Tá? Aqui seria menos 3π meios. Tá? Muito bem. Então, é assim. Como falamos, aqui seria 0, vai passar por aqui. E se você fazer uma tabela, né, que aqui eu vou graficar diretamente, eu montar a tabela vamos demorar um pouco, né? Então vai acontecer isso. Quando você calcula de π meios, seno de π meio vai dar 1. Você pode usar só a calculadora e você vai verificar que vai dar 1, vai dar y1 aqui. Quando você calcular para π, vai dar 0. Então deve passar por aqui. Quando você calcular para 3π meios, que seria 3π meios, vai dar 270 graus, né? Vai dar menos 1, vai dar por aqui. Tá? E quando der 2π, vai dar novamente 0. Do outro lado, se você pegar menos π meios, vai dar 100, menos 1. Menos 1. Tá? Por aqui, tá? Altura menos 1. E menos π vai dar 0. E menos 3π meio vai dar 1. Do outro lado. E aqui, menos 2π vai dar 0. É o valor da função. Então, agora, juntando cuidadosamente, né, esses pontos, eu vou encontrar o seguinte gráfico. Tá? Eu estou juntando, né, esses pontos. Né, fazendo um certo arco. Não estou simplesmente ligando de forma reta, né?
Estou deixando que faça um certo arco, né? Uma certa curva. Tá? Então, é assim. E como o x pode ser qualquer número real, então significa que ainda continua por aqui. E por aqui também continua ainda. Não termina aí, tá? Aqui está os valores de x, né? Então, continua para aqui, continua para esse lado. Então, é mais ou menos assim o gráfico da função seno, tá? Né? Parecem ondas, né? Tem cristas, vales, tá? Isso que você vai observar, tá certo, né? E como você pode ver, essa curva, né? Cresce, decresce, cresce e assim, né? Mas nunca ultrapassa o valor de 1. Você nunca sobe a uma altura maior que 1. Então podemos fazer uma linha imaginária aqui, né? Olha, como dizer que, né, para delimitar, né? Que passa pelo número 1, por exemplo. Então a curva sempre estará debaixo dessa linha imaginária. E aqui por baixo também podemos desenhar uma linha imaginária que passa por pelo menos 1. E a gente vai ver que a curva nunca vai baixar dessa linha imaginária. Vai estar dentro, vai estar fazendo isso. Tá? Continua mais para aqui e continua mais para aqui. Tá certo? Muito bem. Esse é o gráfico da função seno. Tá? E passa pela origem. E eu pergunto para vocês, esta função é par ou ímpar? Você lembra, né? Função par ou ímpar. Esta função é ímpar. Por quê? Porque você lembra que uma função ímpar, qual a propriedade que tinha, né? Que de um lado a gente tinha uma curva, um braço esse aqui, e de outro lado tínhamos também a mesma coisa, porém era invertido, né? Olha. Então vamos reforçar o seguinte aqui, né? É importante reconhecer que 3π meios é menor que 2π, tá? Por essa razão, né? Porque 3 meios, que é o coeficiente do π, é 1,5 e é menor que 2, tá? Muito bem. Também podemos ver que esta função não é definitivamente... antes de falar disso, eu estava falando antes de eu me esquecer, estava falando da paridade, né, desta função, se era ímpar ou par, né? Então, esta função é ímpar, por quê? Porque, olha, este lado esquerdo, esse esquerdo a partir do y, do eixo y, é a imagem dessa aqui, porém é invertida, né? Seria a imagem dessa aqui se fosse assim, né? Se fosse assim, né? Seria a imagem, né? Igualzinha. Mas não é assim, não é invertida, é trocada, né? Virada, né? Tá certo? Para baixo. Então, por isso que é função ímpar, tá? Então, lembre-se, a função seno é uma função ímpar. Isso pode anotar também em algum lugar. Função ímpar. Função ímpar. E qual a propriedade das funções ímpares? Você lembra, né? Que o f de x, f de menos x, vou colocar aqui no ladinho, tá? F de menos x tem que ser igual a menos f de x. É decir, que este menos pode sair fora da função, né? Seria o que acontece. E aqui acontece isso. Por quê? Porque você sabe, né, se uma propriedade da trigonometria, da função seno, que se você calcular menos seno, ou seno de menos x, este menos que está aqui pode sair. Você deve ter visto essa propriedade em algum momento, né? Tá certo? Então, olha, justamente se cumpre isto. Se cumpre isto, né? Que se a gente trocar esse x por menos x, este menos pode sair, que é uma propriedade da função seno, tá? Então, por isso que é uma função ímpar, né? Outra forma mais de verificar que isso é verdade. Muito bem. Outra coisa importante.
da função seno, é que a função seno não é nem crescente nem decrescente. Isso depende do intervalo. Por exemplo, nesse intervalo de menos 3π meios, que começa aqui, né, nesse intervalo aqui, até menos π meios, entre menos 3π meios e menos π meios, a função é decrescente, né? Está descendo, né, a curva. Porém, entre menos π meios e π meios, a função é crescente. E depois decrescente. Então, é uma função que decresce, cresce, dependendo do intervalo, né, que você quer focalizar. Tá certo? Isso é importante também. Tem outra coisa mais importante ainda, né, que é a periodicidade, que a função seno é uma função periódica. Anotem isso, tá? A função seno, coloco simplesmente aqui, é uma função periódica. É uma função periódica. O que significa isso periódica, pessoal? Periódica significa que é uma função que depois de certo tempo ou depois de certo intervalo se repete. E vamos analisar isso aqui. Não sei se dá para observar. Acho que dá. Vamos fazer um esforço aqui, né? E tentar entender. Eu vou marcar aqui de outra cor. Olha, imagina essa parte da curva. Olha, aqui, né? Aqui entre essa, me siga, né? Aqui e essa parte da curva e termina aqui. Tá certo? Olha, começamos aqui e terminamos aqui. Essa parte de aqui, né? Imagina que você corta, né, essa parte da curva. E se você levar essa parte da curva e colocar em cima, perdão, não, ainda não termina aqui, não. Desculpa. Ainda continua aqui. Continua aqui. Acá paramos, tá? Aqui paramos. Então, olha, é assim, né? É isto e até aqui. Então, vamos cortar aqui, né? Imagina uma tesoura aqui e outra tesoura aqui, cortamos. E se a gente levar esse corte e tentar encaixar agora aqui, vai nos dar a mesma coisa, não vai sobrepor exatamente em cima, né? Exatamente. Se a gente colocar, vai dar justamente este ponto, vai coincidir aqui, né? E esta crista, ou esta, né? Esta parte vai coincidir com isso, e esta parte vai coincidir com isso. Então, você está vendo que esta curva é uma repetição desta curva que você está vendo. Tá certo, né? Uma repetição. Por isso que é uma função periódica, que a partir de certo ponto se repete. Diz, olha, a gente vai construir essa curva e para depois o que segue é praticamente uma cópia disso aqui. Uma cópia. E a partir daqui vai ser outra cópia dessa daqui. Vai dar uma coisa assim, tá? Novamente. E depois disso, outra cópia, né? Assim, e assim. Tá? Então, isso que se denomina periódica, diz que depois de certo intervalo, né, se repete o gráfico, tá? E claro, também os valores, né, se repetem, né, na mesma ordem. Então, isso se denomina uma função periódica. É uma propriedade que é muito importante que você saiba, porque vai ter muita aplicação. E agora a gente pode dizer o seguinte, e depois de quanto deve variar o ângulo, ou quanto deve variar o x, para que a função, o gráfico se repita, né? Então você diz, olha, quanto varia desse ponto a esse ponto, quanto varia o x? Quanto variou? Olha, de aqui a aqui variou π meios. Se aumentei, né? De aqui a aqui, outro π meios. Aqui, π meios. Aqui, π meios. Quando você somar tudo isso, que são 4 π meios, você, né, vai dar assim, né? 4 vezes π meios, vai dar 2π. Ou melhor, tu vê também dessa forma. De aqui até aqui, quanto é? Que distância é? Se esse aqui está a menos 2π, claro, obviamente que isso aqui é 2π, né? Que é a mesma coisa que isso, né? De aqui até aqui, 2π.
Então, cada 2π vai se repetir. Cada 2π se repete, tá? Então, justamente, é uma função periódica com período. Aqui completamos. Com isso já vamos finalizando. Com período. Com período. 2π. Tá certo? Então, o período é 2π dessa função trigonométrica seno. Ou também, às vezes, se representa o período com a letra T. T, de período 2π. Tá? Mas o período vai ser 2π somente se o argumento é x. Se o argumento, por exemplo, já for assim, tá? Se for 2 aqui, por exemplo, já não vai ser 2π, vai ser 2π, simplesmente. Tá? E assim, é dizer que se aparece um coeficiente aqui, vai mudar o período. Tá? É um assunto que a gente poderia também discutir, né? Como varia isso, como depende do coeficiente. Tá? Mas por enquanto, para que, né, qual o período da função seno é que o argumento deve variar 2π. Né? Quando varia 2π, já começa a repetir todo novamente. Periódico, tá? É isso. Essa é uma das propriedades mais importantes que queria mencionar sobre a função trigonométrica seno. E o cosseno, né, vai ter, em relação à periodicidade, a função cosseno vai ter a mesma propriedade. Tá? Eu queria falar hoje, mas eu acho que não vai dar. É melhor falar com paciência amanhã, na próxima aula, tá? Da função cosseno. Que muitas das coisas, muitas propriedades da função seno, o cosseno também tem, tá? Mas nem todas, tá? Tem certa diferença. Muito bem. É isso, pessoal. Vamos parar aí, descansar e a gente se vê na nossa próxima aula.